Bom dia. Trouxe para que a gente pudesse estudar hoje alguns versículos do final do Sermão da Bem-aventuranças. Vocês sabem que o Sermão da Bem-aventuranças, ele vai no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O Sermão da Bem-aventurança é, assim, talvez a parte mais importante dos ensinos de Jesus, narrados por apenas dois evangelistas, que são Mateus e Lucas. O Evangelho de Lucas é o evangelho daquele que era o terapeuta da época de Jesus. Então é o evangelho da proximidade, daquele que vai de alguma forma tratar as necessidades do povo então. E ele abre o Sermão da Bem-aventuranças de que é Jesus descendo a montanha, na planície ele conversa com o povo. O Evangelho de Mateus sim teve com Jesus, né? Lucas ele apenas transmite o conhecimento narrado por aqueles que conviveram com Jesus, embora seja um evangelista, não é alguém que conviveu com Jesus. O Evangelho de Mateus fala de que subindo a montanha Jesus fala. Então é o sermão da altitude, daquele que de alguma forma entra em contato com Deus. Essas diferenças, sejam pela posição geográfica subindo ou descendo a montanha, seja pelo número de bem-aventuranças, que difere o número de bem-aventuranças do Evangelho de Mateus para o Evangelho de Lucas, não assim tira a importância do sermão de bem-aventuranças, que é o sermão, então, da esperança, que é o sermão, então, daquele que vai, de alguma forma, atender às necessidades daqueles que estavam na época de Jesus. Antes de começar a falar propriamente dessa parte, eu queria lembrar, esse é o capítulo todo do Evangelho de Mateus, do capítulo 7, então vai 1 até o 29º verso, e ele coloca já no finalzinho uma frase que é um recurso literário da época. Ele vai repetir o início de um verso, tanto no versículo 25 quanto no versículo 27. Está muito pequeno, é para forçar a vista de vocês, é só para caber tudo no capítulo, para não dizer que eu estou inventando, retirando do Evangelho. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos. Isso está lá no verso 25, e ele também está lá no verso 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos. Então parece que Jesus utiliza um recurso, o evangelista utiliza um recurso muito próprio da época de Jesus, que era repetir o conhecimento para situações diferentes. E ele, lendo o texto todo, a gente vai ver todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Desce a chuva, corre os rios, assopra o vento, e combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Nós lembramos dessa parte. Mas aquele que ouve as palavras e não cumpre, é comparado a um homem insensato que edifica a casa sobre a areia. Desce a chuva, corre os rios, sopra os ventos. Combateram aquela casa, e a casa então caiu, foi grande a sua queda. Talvez aqueles que entram na doutrina espírita tenham uma impressão de que a doutrina espírita é um tipo assim de vacina, um tipo assim de projeto para evitar a chuva, para evitar o rio, para evitar o vento. O próprio Cristo fala que tanto ouvindo a palavra dele, ou não ouvindo, ou ouvindo e não praticando, em qualquer situação, vai ter rio, vai ter chuva e vai ter vento. Então, todos nós que estamos encarnados, nós estamos encarnados para rio, chuva e vento. Não há dificuldade para isso. O que vai acontecer de diferente é como que nós vamos nos comportar diante dessa situação. Então, algumas pessoas vêm na doutrina espírita para retirar o obsessor. Então, retira a chuva, retira o rio, retira o vento. Para retirar a situação ruim. Então, eu venho com um problema e tento entregar o meu problema aqui no centro e sair da casa sem o problema.
Mas não é essa a proposta que está desde a época de Jesus. A proposta dele, ele é para dar-nos sustentação para que nós criamos a nossa casa mental, a nossa casa de experiência física, a nossa maneira de comportar diante das dificuldades que aí estão. Isso é um spoiler para os estudos futuros de vocês. Mas é para colocar sempre para a gente que as dificuldades nossas são as mesmas que batem às portas de todo mundo. Não há dificuldade nisso. E como que nós vamos enfrentar? Esse é o nosso grande desafio. Especificamente no nosso estudo, ele está lá no verso 15 até o verso 20, que ele vai estar de alguma forma falando dessa situação desse fruto. Tem uma parte aqui que é muito boa, de que a árvore que não dá fruto bom deve ser cortada e lançada ao fogo, que a gente fica às vezes achando que é uma tradução errada, alguma coisa diferente. Vamos lá. Aí eu tirei um print dele e coloquei só isso que nos interessa. Jesus está falando no final do Sermão das Bem-aventuranças a respeito dos falsos profetas. E a respeito dos falsos profetas, ele lança mão disso. E a gente vai encontrar exatamente essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata sobre os falsos profetas. Então, se a gente pega lá o Evangelho... Eu sou dos expositores das antigas, que traz o livro para mostrar, né? Agora a gente tem data show, a gente mostra o data show, né? Mas assim, os antigos lembram de que a gente pegava o livro e mostrava, lia para não ter nenhuma dúvida de que a gente tem. Então está lá no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E a primeira parte desse capítulo, conhece-se a árvore pelo fruto. Isso é que talvez seja a mensagem para a gente levar para casa. A árvore é conhecida pelo fruto, não é pela árvore. A árvore é conhecida pelo fruto. Talvez se a gente guardar alguma coisa da manhã de hoje, se a gente guardar isso, eu acho que já é o bastante para a gente relembrar de que a árvore é conhecida pelo fruto. Da mesma forma que está lá no capítulo 21 do Evangelho, quando ele narra exatamente essa passagem. Então eu vou ler para que a gente possa estar acompanhando junto. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. O grifo é meu, só para falar que nós estamos falando do mesmo assunto aqui. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Que é exatamente aquela narrativa que está lá no Evangelho. Então, vocês veem que esse texto, ele está inserido por uma questão de profetas. Jesus narra isso a partir de profetas. Ele vai dizer que árvore, fruto, ele está relacionado àqueles que fazem profecia. Mas nós não somos profeta. Então, para quem que está dizendo isso? Se a gente for ver lá no estudo desse Evangelho, se a gente procurar qual que é o sentido de falso profeta, a gente vai encontrar que a primeira determinação de falso profeta está lá no Deuteronômio número 13, no capítulo 13. Diz aquele profeta que escreve esse capítulo, de que no Deuteronômio, de que aqueles que são aqueles que desviavam do verdadeiro Deus. Todo aquele líder que desvia o povo do verdadeiro Deus é um falso profeta. No capítulo 18 do mesmo Deuteronômio, ele vai mais. É aquele que fala de palavras que não viessem a cumprir. Então, primeiro era aquele que guia para longe do Deus verdadeiro. No capítulo 18 ele fala mais, ele passa uma responsabilidade não para aquele que guia, mas para aquele que
portador de uma palavra que ele não fala, que ele não cumpre. Mas em Jesus, ele fala que ele traduz esse profeta não para aqueles guias, não para aqueles líderes, não para aqueles que tinham acesso a Deus, mas para o povo, para todos aqueles que não vivem na retidão, de uma forma, aqueles que são falsos. Então há uma aproximação de profeta para aquele que era o líder, aquele que era a ponta, o condutor, trazendo para a doutrina espírita, para aquele que é o orador, para o dirigente, para aquele que é, de alguma forma, responsável pela casa, mas para todos nós, na palavra de Jesus, para todos aqueles que têm contato com a palavra. No Deuteronômio 13, ele faz uma longa definição de quem que é esse falso profeta. E ele vai falar sempre aquele: se você está conduzindo o seu povo para longe de Deus de Abraão, então você é um falso profeta. Então, se você muda o sentido daquela condução, então você é um falso profeta. No Deuteronômio 18, ele vai dizer: conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então ele é aquele que de alguma forma usurpa da palavra, que ele passa a ser um divulgador de uma palavra que ele mesmo não a cumpre, então por isso é falso. Mas a gente vai encontrar em Jesus uma definição diferente, que está lá no mesmo capítulo que a gente está estudando, no verso 21 a 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a falsidade, ela se traduz para aquele que, desde a época de Moisés, onde que de alguma forma eles tentavam conduzir para um Deus falso, para deuses da região, para deuses que eram povos de cultura, então afastando dele, para um Deus onde que ele exige que a nossa palavra seja um reflexo dos nossos atos ou vice-versa. Os nossos atos sejam uma questão. Isso está muito claro dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela fala para todos nós que nós somos reconhecidos, né, pela nossa prática. Nós vimos na prece do Eduardo, na lembrança de que nós somos reconhecidos pelos esforços que nós fazemos para vencer as nossas más tendências, porque o que interessa para a gente é a nossa prática. Então, a doutrina nossa é uma doutrina de prática, é uma doutrina de colocação no dia a dia. Por isso que a gente fala que a gente é discípulo de Tiago, né? Que é aquela, quando ele fala que a fé é traduzida em obras, né? Então nós somos uma fé traduzida em obras. Então nós somos reconhecidos por uma fé traduzida em obra. A gente vê em Kardec que no portal de entrada da doutrina espírita, ele está: fora da caridade não há salvação. Porque é importante para a gente transformar todas as nossas palavras em atos. E esses atos, eles têm que de alguma forma traduzir isso. Vamos lá. O que importa para a gente é: pelos frutos o reconhecerei. Então, toda vez que a gente fala em frutos reconhecerei, a gente busca talvez uma interpretação disso, de quais são os nossos frutos. Essa coleção do Emmanuel,
aqueles que não a conhecem, eu acho que é bem interessante, eles pegam todos os textos de Emmanuel a partir de cada livro que ele comentou sobre essas passagens. E é muito rica a coleção de Emmanuel quando ele vai trabalhar exatamente esses versos. Então a gente tem a coleção de todos os livros dele, e ele traz os livros que foram de mensagens psicografadas pelo Chico e que foram de alguma forma editadas por várias editoras. O Chico, ele não tinha uma exclusividade com nenhuma editora, ele mandava para todos os amigos. Então tem textos aqui do Reformador, textos da FEB, mas também textos de várias outras editoras, e são colocadas ali. Eu selecionei alguns deles para que a gente pudesse recuperar exatamente esse sentido do fruto. Nesse, está lá no livro Fonte Viva, no capítulo 7, pelos frutos, onde que ele vai falar sempre de que a árvore é reconhecida pelo fruto. E aí Emmanuel diz para a gente, ele não é reconhecida pelo tamanho, pela configuração, pelas ramagens, pela imponência da copa, pelos rebentos verdes, pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pela emanação repulsiva. Para a espiritualidade, ela interessa para a gente o fruto. Então não adianta dizer que eu tive uma infância mais fácil ou mais difícil, que eu tive estudo ou não tive estudo, que eu tive uma família difícil ou uma família fácil, que eu tive oportunidade de trabalho ou não tive oportunidade de trabalho, se eu frequentei casa espírita ou não frequentei casa espírita. O que importa para a gente é o fruto. Qual que é o nosso foco de atenção muitas vezes? Nós, numa estrutura que a gente traz de fora para dentro, a gente passa, de alguma forma, a estabelecer um currículo dentro da nossa estrutura. Então, se eu participei de algumas tarefas, de alguma forma eu sou reconhecido. Não adianta. Se eu não consigo produzir, eu tenho que repensar a minha própria vida. Então, qual que é o meu compromisso? Como que eu sou visto? Qual o resultado que eu estou dando? Então, não adianta, vejam que é sempre comparativo, não adianta dizer que eu sou um frequentador assíduo se eu não apresento frutos. É importante que eu produza frutos, e não pela assiduidade. Não quer dizer que a assiduidade não é importante. Claro que ela é importante, ela é essencial para a nossa estrutura de ser, porque a gente precisa estar frequentando sempre, para de alguma forma esse pensamento estar rodando dentro da gente. Mas se eu fizer isso e não apresentar frutos, eu vou estar só falando assim, olha como é que a minha ramagem é bonita, né? Eu tenho tanto tempo de frequência em centro espírita, eu sou evangelizado de casa espírita. Eu sou terceira geração, meus avós eram espíritas. Chega no plano espiritual não adianta nada, né? Vai currículo. Mas se apresentou, você tem fruto? Eu não tenho fruto, então não adianta, né? Volta para o trabalho outra vez, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, não adianta dizer que as minhas pontas ressequidas. Então eu não posso dizer assim, mas você não sabe como que é a minha vida. Você não sabe o que eu passo. Qual que é a minha experiência familiar, qual que é a minha dificuldade diante do relacionamento. A espiritualidade considera isso tudo, mas é assim, qual o fruto que está surgindo a partir disso? Se eu não tenho fruto, a minha experiência também não é. Algumas vezes eu fico refletindo sobre algumas situações, por exemplo, algumas doenças que a gente sabe que são doenças de alguma forma, de vínculo reencarnatório, são doenças que a gente se propõe a reencarnar ou somos convencidos a reencarnar com elas, né? Porque às vezes a gente pede, mas às vezes a gente é convencido, né? A reencarnar com elas, e elas são de alguma forma assim, para de alguma forma curar alguma dificuldade do espírito. Ela vai curar se nós aceitamos a doença e de alguma forma enfrentamos, senão a gente desencarna com a mesma doença. A gente chega no plano espiritual com a mesma doença. E é impressionante isso, como, né, acontece onde que os espíritos levam que a doença que era para ser orgânica, os espíritos no plano espiritual têm a mesma doença, porque eles estão de alguma forma vinculados. Ela não foi de alguma forma expurgatorial.
Então a gente vê a sobrinha de Lísias no nosso lar, né, que ela desencarna com tuberculose. Bem, a tuberculose não é um bacilo, não é orgânica. O que a paciente está fazendo com as queixas da tuberculose no plano espiritual? De alguma forma, aquela doença ainda tem as impregnações no perispírito, fruto de uma mente que ainda não colheu, não soube transformar em frutos aquela experiência reencarnatória. Jesus Gonçalves, que é apresentado no livro Sublime Expiação com Jesus Gonçalves, pela psicografia do Divaldo Franco, é aquele expositor espírita com hanseníase, que chega no plano espiritual com hanseníase e projeta que vai ter outras encarnações com hanseníase, porque ainda tem uma consciência de culpa desde os tempos bárbaros. Então, os frutos não foram suficientes para acabar com tudo aquilo, apesar de ter uma reencarnação difícil. Então, para a gente, é importante a experiência encarnatória, é importante todas essas manifestações exteriores, mas é importantíssimo que a gente tenha frutos. Se a gente não está produzindo fruto, a gente tem que repensar a nossa existência. Emmanuel continua, né? Está lá pelos frutos os reconhecerei. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme das nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecerei, disse o mestre. Caiu a luz. O meu está fora. É só religar. Então você veja que é fruto, né? Não é pela experiência. Porque às vezes a gente marca muito pela experiência. A gente dá muita importância para a experiência. E é engraçado de que a gente cobra às vezes de que se a gente tivesse uma experiência melhor, eu poderia dar frutos melhores. Não é assim que é colocado pela espiritualidade. Ela é colocado como uma oportunidade sempre daquilo que eu posso tirar da minha experiência verdadeira, independente do fruto. Então, independente da minha experiência de vida. Então eu posso ser alguém adoentado, eu posso ser alguém limitado, eu posso ser alguém que tem uma experiência que às vezes aprisionada num corpo, né? E a gente fala isso de que quem tem Down, né? Como é que eu vou? Qual que é o fruto dele? Bem, vai depender de como ele vai se comportar diante dessa estrutura, né? Se é um espírito que aceita, frutos bons. Se é um espírito revoltado, talvez necessite de outras experiências encarnatórias. Não é a gente que vai dar uma avaliação, não é pelo externo que a gente avalia. Então, às vezes a gente dá uma importância muito grande por essa superficialidade da nossa existência. Se eu tivesse numa casa espírita maior, se eu tivesse numa casa espírita que tivesse mais trabalho, se eu tivesse numa outra família, a gente vai criando essa situação, né? Então tem gente que se perde nisso, né? Ela é sempre insatisfeita diante disso. Tem que tratar, né? Isso é tratamento, né? É passe, água fluida, pode fazer homeopatia, acupuntura, psicólogo, psicoterapia, psiquiatria, tudo. Porque porque talvez seja um defeito dela, porque ela tem que, de alguma forma, se ajustar, né? Tem que reencarnar, né? A gente fala sempre em mediunidade, aqueles que trabalham em reunião mediúnica, a gente fala que o primeiro espírito que a pessoa tem que dar passividade é o dela, né? Ela tem que primeiro centrar, porque senão a pessoa é tão perturbada, né? Ela tem que dar primeiro passividade ao espírito dela. Ela tem que entender a encarnação. E é uma encarnação que nós nos preparamos, né? Todos nós lemos os Mensageiros, preparamos com muito tempo para essa encarnação.
com as facilidades, dificuldades próprias, né? E essas dificuldades, facilidades próprias batem em todas as casas, né? O Evangelho coloca muito bem isso para a gente como vicissitude. São as vicissitudes, coisas boas e ruins próprias da existência. Ela não coloca nem no capítulo de problema, não, isso é vicissitudes. Fica tranquilo com essas vicissitudes. Porque se a gente não entender isso, a gente vai passar sempre de alguma forma perturbado dentro da própria existência. É a pessoa que vai passar a encarnação toda lamuriando sobre a própria existência. Onde qualquer reunião mediúnica é uma reunião para trazer os problemas de casa, que nunca desaparecem, né? Não sei se aqui na casa tem alguém que traz toda semana os problemas de casa. Não dá nem espaço para a espiritualidade trabalhar os espíritos que ela precisam. Porque a gente toda semana traz a demanda nossa, né? Quer dizer, é uma reunião só de demanda particular. A gente tem que abrir para a demanda da espiritualidade, né? São pessoas que estão sempre com problemas. Quer dizer, elas não compreenderam de que todas essas dificuldades são vicissitudes, fazem parte da nossa existência, e nós temos que seguir. Porque o que importa para a gente é qual o fruto que eu vou dar dentro disso. Então, para aquele meu filho problema, qual que é o fruto que eu vou colocar? Não é tirar o filho problema, mas é qual o fruto que eu vou dar. Compreendendo que nós estamos numa encarnação de ajustes, de encarnações pretéritas. E que nem sempre aqueles filhos ideais que sonhamos são os espíritos ideais que a espiritualidade nos coloca para a existência, né? O raciocínio de espiritualidade é sempre um raciocínio diferente da nossa casa. Porque qual que é o raciocínio da espiritualidade? O que é melhor para eu desenvolver? Então, o que é melhor para desenvolver, às vezes ele coloca uma situação mais difícil, né? Algumas balizas na nossa encarnação que são mais diferentes para a nossa vida. Está lá nas diretrizes do Evangelho, o Emmanuel também coloca, está lá no Registro Reformador de maio de 69. O Senhor não nos induziu a conhecer o valor da árvore pela exterioridade ou dificuldade de sua vinculação com a terra, não pela configuração morfológica do tronco, nem pelo tecido de folhagem, nem pelas flores. Então, quando eu chegar no plano espiritual e o pessoal pegar a ficha kármica lá da gente, pegar o ficha da reencarnação, você vai chegar assim, mas você não sabe como é que foi a minha existência, né? Você não sabe onde que eu estive, você não sabe como é que foi a minha família, você não sabe quem é aquele esposa que o Senhor mandou para mim, né? Se eu soubesse, você não está aí. A espiritualidade sabe disso tudo. E ela quer sempre ver o que eu produzi diante das dificuldades e não valorizar essas dificuldades que a gente coloca. Bem, aí vai uma coisa: a árvore boa pode dar maus frutos? A árvore má pode dar frutos bons? O que vocês acham? Uma árvore boa pode dar maus frutos? Uma árvore má pode dar bons frutos? A gente tem que entender isso. E desse entendimento, a gente vai, de alguma forma, definir uma conduta para a gente. O que a gente fala, né? O que a gente pensa muitas vezes diante disso? Eu sou até uma pessoa boa. Não mexe comigo, né? Não mexe com os meus, né? Não pega no meu pé, né? Que aí você vai ver o que eu vou fazer. Eu sou bom até um certo limite, né? Depois daquele certo limite, não dá. Eu sou espírita, mas para isso aqui eu penso de forma diferente. Aceito Jesus, mas para isso aqui, nós estamos no mundo, nós temos que viver como um mundo. E a gente muitas vezes faz o sentido inverso, né? Aquela pessoa tem muitos problemas, mas é uma coisa boa. Ela dá frutos bons. Para nós interessa isso aqui, porque nós estamos construindo sempre essa estrutura. A nossa busca é uma busca boa, é de ser uma árvore boa, mas nós nos colocamos nessa situação de que muitas vezes damos maus frutos. Como é que a gente vai ter que colocar diante disso? A advertência do Evangelho é muito clara. Se a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
como é que a gente entende isso? O que vocês acham disso? Se eu não sou uma árvore boa, ou se eu não dou bom fruto, o Evangelho manda cortar e lançar o fogo. Posso pensar em encarnação. Estou dando uma ajuda no mais fácil para vocês. Se a encarnação foi que eu não produzi bom fruto, então ele vai cortar e lançar o fogo. Acabou aquela encarnação, não vai ter mais aquela encarnação. O Biratã dessa encarnação desaparece. Já desapareço quando eu desencarno. Então, quando eu desencarno, eu já não sou mais o Biratã, eu sou o Biratã mais a lembrança do que eu fui passado. Lembrança com todo o patrimônio do passado. Eu fico livre daquilo. Para eu ser o Biratã igual dessa encarnação, eu tenho que estar jungido no corpo. E aí são os casos de obsessão, são os espíritos que estão ali. Essa é minha casa, esse é meu terreno, essa é minha coisa. Porque se ele distancia disso, ele perde o contato com isso, ele deixa de ter esse vínculo. Ele assume uma identidade como espírito. Então eu acabo com aquela existência. Então eu lanço, jogo fora. Será que a gente vai precisar terminar a existência para a gente mudar esse conceito? E aí vai precisar de quantas existências para a gente mudar isso? Quantas rodas de samsara, como diriam aqueles místicos que falam das múltiplas encarnações, que de alguma forma a gente vai repetindo às vezes os mesmos modelos. Ou a gente pode pensar nisso como nessa própria encarnação. Se eu tenho uma atitude, um pensamento, uma forma de proceder que não está dando bons frutos, eu tenho que mudar essa forma de conduta. Não tem como eu ter a mesma conduta e esperar que vai ter um resultado diferente. Eu tenho que mudar essa conduta. Então, essa árvore, ou essa maneira de pensar, essa maneira de proceder, que age e que está dando maus frutos, ela tem que de alguma forma ser modificada. É essa a necessidade de modificação. Então a estrutura da árvore tem que ser modificada. Não importa se o meu tronco ele tem justificativa, não importa se a minha aparência de folhagem indica que eu tenho essa ou essa estrutura, não importa. Importa de que se não está dando bom resultado, eu tenho que modificar. Independente do meu tronco, independente da minha folhagem, eu tenho que modificar. Que muitas vezes a gente não modifica porque você não sabe a minha estrutura. Eu justifico pelo meu tronco. Você não sabe todo o meu conhecimento, a minha aparência, o que eu tenho que identificar, eu falo pela minha folhagem. E assim eu submeto a minha existência a uma maneira de proceder que é errada. Então, se eu sou um tirano dentro de casa, como é que eu vou mudar essa tirania? Eu tenho que modificar a minha estrutura. Não adianta falar que meu pai era assim, vovô era assim, o pessoal da minha família é assim. Que é uma estrutura de tronco, né? De estrutura, porque todo mundo age assim. Não adianta, eu tenho que mudar. E aí eu vou ter que modificar. É mais fácil ou mais difícil? Se a gente perguntar o Livro dos Espíritos, na questão 909, que ela é emblemática, né? Que é necessário que às vezes a gente precisa fazer muito pouco esforço para a nossa modificação. Muito pouco esforço. Eu não entendo muito bem essa espiritualidade não, mas ela fala que é muito pouco esforço. E ela justifica isso pela vontade. Quando a gente lê o problema do ser, do destino e da dor, ele vai dividir em 3 partes. E a terceira parte, ele vai falar do problema do ser, do destino e da dor. E ele vai colocar na dor dentro de uma parte chamada as potências da alma. E nas potências da alma, ele vai falar de algumas partes dessa potência da alma, ele vai falar da vontade, da consciência, do livre-arbítrio, do pensamento, do amor, da dor, e aí ele encaixa a dor. Ele vai falar que o que domina a mais importante potência da alma é a vontade. Então só há uma possibilidade da gente mudar a nossa estrutura de árvore para dar bom fruto se eu disponho de vontade. Se eu não dispuser vontade para fazer essa modificação, não vai ter nada que vai conseguir modificar isso.
eu tenho que entender essa vontade como transformadora da minha estrutura de árvore para conseguir dar bons frutos. Vontade. Então, eu tenho que de alguma forma trabalhar dentro de mim essa vontade para que eu possa de alguma forma modificar a minha estrutura de ser. Algumas pessoas, assim, impressionantes, fumavam 2 maços, 3 maços de cigarro e de repente a pessoa, num clique, ela para de fumar. Podia ter usado goma, né, de nicotina, podia ter feito psicoterapia, hipnose, qualquer coisa, mas ela descobriu um disjuntor dentro dela, que é a vontade. Ela acionou esse disjuntor e foi capaz de fazer isso. Pessoa que necessariamente não tinha religião. O que nós somos convocados é achar esse disjuntor dentro da gente para que a gente possa modificar. E a doutrina espírita nos ensina isso, que esse disjuntor ele é necessário, porque o que importa para a gente é qual o fruto que nós estamos produzindo, independente de qual estrutura de ser que nós somos, de onde que ele nos coloca. Numa lembrança paulina, ele fala que é possível seguir Jesus mesmo sendo escravo. Olha que coisa. Eu poderia ser escravo, eu poderia ser gentio, eu poderia ser do povo judeu, eu posso ser judeu seguindo aquelas mesmas tradições antigas, mas eu poderia ser um judeu, parente de judeu que vivia em Roma e poderia seguir Jesus, independente da minha estrutura. Então eu posso ser rico, eu posso ser pobre, eu posso ser escravo, eu posso ser doente, todos eles não há limite. Então, nós somos convocados a dar bons frutos. E esses bons frutos é que deve ser a nossa atenção. Então, essa é a lembrança sempre do que a gente coloca, né, de que pelos frutos os conhecerei. Eu acho que essa é a parte que a gente tem que sempre colocar para a gente. Como que eu vou ser conhecido se não pelos meus próprios frutos? Esse é um autor religioso, que é um dos autores católicos mais vendidos, não sei se vocês já tiveram contato com ele, que é o Henri Nouwen, já desencarnado há muito tempo, em 1986, e ele era um autor assim, de contato interreligioso muito interessante, e ele faz sempre essas provocações da que a gente precisa fazer esse movimento de contato entre as pessoas para que a gente possa se transformar. Ele cita um católico ortodoxo que era um ermitão, que era São Teófano, onde que ele fala da importância de alguns estágios para a nossa transformação. Ele fala que a formação espiritual não tem a ver com os estágios para a perfeição, mas com os movimentos da cabeça para o coração. Então, muitas vezes a gente, numa estrutura muito curricular, menos distante da realidade, nós estamos muito com essa questão de estágios, né? De o que eu tenho que fazer. Na verdade, São Teófilo diz que a coisa talvez seja mais simples, é um movimento que ele tem que fazer da cabeça para o coração. Preciso ir da cabeça para o coração e lá permanecer na face ao Senhor, sempre presente e que tudo vê dentro de você. O pensamento a gente não constrói, né? A gente não controla se a gente não tiver um controle. Então eu estou aqui, eu falo qualquer coisa, vocês pensam em qualquer coisa, né? Então ele é assim, uma coisa aberta, né? Tanto é que é perturbador na casa espírita quando a gente vai fazer prece e fala assim, agora nós não vamos pensar em nada. Pronto. É só falar. Não, nós vamos esquecer de casa, nós vamos esquecer dos nossos problemas. Aí que você lembra mesmo tudo, né? Alguns companheiros de educação mediúnica também se perturbam com isso. Assim, olha, agora só pode vir no centro quem não tiver nenhum problema. Pronto, semana que vem não vem mais ninguém, né? Então a gente tem que, as coisas são menos desses estágios e são de alguma forma mais desse movimento, né? Você tem que ir de alguma forma para a nossa estrutura interna, ver qual que é essa nossa estrutura interna e de alguma forma dentro dessa estrutura interna buscar essa nossa transformação. Sair um pouco dessa estrutura de cabeça, né? Por exemplo, Divaldo fala sempre uma expressão que toda vez que se pensa em caridade, acaba-se por não fazê-la.
Se você começar a pensar muito, você não faz, né? Caridade, né? O pessoal que trabalha em sopa, assim, para que eu vou dar sopa? Eu estou fazendo, né, uma clientela de sopa, né? Quer dizer, hoje está quente, para que eu vou dar sopa se está quente, né? Hoje outra igreja já distribuiu sopa, então você acaba por não fazer. Se você começar a pensar muito, você não faz, né? Então, essa coisa de estruturar de pensamento, por que eu vou no centro? Por que eu vou na casa? Por que eu vou fazer um trabalho com a espiritualidade? Então, a doutrina espírita é uma doutrina que, de alguma forma, ela nos provoca uma sensação que deve ser valorizada. Então, quando eu saio do centro e saio em bem-estar, já é um motivo para eu vir na casa. Ainda que não consiga metabolizar tudo isso, ainda que eu não consiga compreender tudo, só o bem-estar que eu estou já nos coloca. Mais do que isso, essa possibilidade de intercâmbio com a espiritualidade. Quando a gente tem esse intercâmbio com a espiritualidade, eu vejo que é um sentido para a vida, onde que eu passo a ter uma confiança. Então, o bem-estar que nos propõe a casa espírita, a reunião espírita, já é uma coisa, que é uma sociabilização, mas não é só isso. Ela nos coloca diante de uma realidade que nenhum outro ambiente fala, que é esse contato com a espiritualidade. E esse contato com a espiritualidade me dá uma outra ótica. Então, para nós que queremos ter fruto, né, assim, por que eu vou agir corretamente? Porque eu vou agir corretamente porque eu tenho uma vida além dessa, que eu tenho uma responsabilidade com a espiritualidade. Por que eu posso trair ou não posso trair? Porque eu tenho um contato com a espiritualidade. Eu tenho uma importância dentro desse equilíbrio do universo. Nas traições pequenas, as maiores traições. Por ser desfiel no pouco, confiar-te-ei no muito. Não é assim que a espiritualidade coloca? Através do Evangelho. Então, quando a gente passa, não é pelo bem-estar só da casa espírita, mas é também pelo contato com a espiritualidade. E isso não é pelo pensamento, é pela experiência mística de cada um de nós, que é a experiência de convivência dentro da casa. Então nós precisamos dessa convivência. Então eu preciso de uma convivência espírita, mediúnica muitas vezes, porque o contato com a espiritualidade, onde é que médiuns, de alguma forma, com pouca expressão cultural, trazem mensagens e mais mensagens, traz comprovação e mais comprovação, médios de todos os tipos trazendo espíritos mais difíceis. Isso fica sedimentado. Eu chamo isso de cultura espírita. É mais do que informação, é cultura, está assentado. Lembra quando o Evangelho nos coloca que Jesus vai a um local e assenta? Exatamente, é um Jesus assentado dentro da gente, é um espiritismo assentado dentro da gente. Ele não está perambulando na minha cabeça, ele está assentado no meu coração, como diz São Teófilo. Ele coloca, a gente tem que sair da opacidade para a transparência, da ilusão para a prece. E ele vai falando desses primeiros movimentos que a gente faz. Então eu saio de uma coisa onde que o pensamento religioso é algo nebuloso, vaporoso, sombrio, sem identidade, para uma coisa transparente para a gente. Muitas vezes a pessoa, como é que são os espíritos? Meio nuvem, meio assim transparente, meio assim, de alguma forma sem identidade, para ser uma coisa real. Então, para nós, espiritualidade não é alguma coisa imaginária, é uma coisa real. Eu não vou no centro para encontrar com os espíritos, eu sei que tem espírito em todos os lugares. Eu não faço um trabalho espiritual para ficar livre de espíritos, porque eu sei que os espíritos se encontram em toda parte. Então ele deixa de ser algo nebuloso para ser algo transparente que vive comigo, junto comigo. E mais, eu saio de uma experiência de ilusão da espiritualidade e passa a ser um processo de comungar com a espiritualidade, daí o valor da prece. Onde que de alguma forma eu me reconheço diante de Deus, da espiritualidade, das forças da espirituais e passo a ter em contato com elas a capacidade de alguma forma delas me sustentarem, me auxiliarem no processo de transformação.
Os movimentos intermediários, onde que depois desse momento, onde que eu de alguma forma saí dessa opacidade, fui para a transparência e eu já assumi o processo da prece, eu tenho que sair da tristeza para a alegria, da mágoa para a gratidão. Então nós vamos encontrar ainda companheiros frequentadores da casa espírita, estudantes da casa espírita, companheiros que militam na casa espírita, onde que o conhecimento está muito na fase daqui. Não foram capazes de transformar a tristeza de que muitas vezes nós somos visitados na encarnação para a alegria. Perdi meu filho, né? Ainda temos reuniões ainda, né, de esclarecimento para perda de entes queridos. E aí vai o orador, sim, graças a Deus, o Espírito foi. Graças a Deus, porque ele cumpriu a função dele na Terra. Mas teve muito sofrimento, graças a Deus. Né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é espírita, e falou assim, mas se você acha que a gente sendo espírita vai sofrer para desencarnar, ué, você está no pacote. Né? Nós que assumimos o pacote lá no plano espiritual, né? Não sou eu que vou dizer. Mas você não acha que a espiritualidade alivia? Assim, alivia sempre, mas se tiver no pacote, né? Como que não vai ter, gente? Eu assim, será que eu for espírita, se eu for sofrer um acidente de carro, eles me tiram antes? Vai depender, ué. Não é isso? Porque isso aí é um contrato dele com o pessoal lá de cima, né? A gente até faz algumas injunções mentais. Mas, na verdade, essa tristeza é uma alegria, porque de alguma forma ele está cumprindo a função dele. Então, se uma criança é retirada, uma companheira espírita essa semana me falando assim, que perdeu a netinha, que estava com 8 meses, tudo formadinha, a criança desencarnou, você cumpriu a função dele, ué. Claro que a gente sofre, mas a gente agradece a Deus por ter vindo. Olha como é que mudou a coisa. Isso não é pelo pensamento. Porque se a gente for pelo pensamento, se ficar olhando internet, vendo as coisas, a gente se perturba. Isso é um pensamento íntimo, silencioso. Às vezes a gente nem explica para os outros. Foi Deus que quis assim. É uma compreensão. E mais, mágoa. Né? Os companheiros que estão ainda vinculados com a mágoa, né? Abdica disso. Não pode ser uma árvore boa tendo mágoa. Esse fruto não faz parte de árvore boa. Então, assim, aconteceu isso, olha como é que é meu cálice. Você não sabe o quanto que eu apanhei quando a árvore é pequena. O que eles faziam comigo? Bem, isso aconteceu. O meu fruto tem que ser diferente. Porque muitas vezes a gente justifica. Você não sabe como foi minha experiência, não sei mesmo. Mas a espiritualidade, ela busca para cada um de nós essa transformação. Olha como é, assim, tirar a mágoa da gente e partir para a gratidão, agradecer a Deus, aqueles espíritos que me favoreceram esse tipo. É muito difícil, é impossível. Se colocar assim, aí não vai mesmo, porque a gente é profeta do fracasso. Quer dizer, se a gente fala o tempo todo que não vai dar certo, vocês acham que é possível dar certo? A gente pode falar. Eu sempre falo isso em casa espírita, as que eu frequento, né? Que quando a gente vai colocando a pessoa, um levanta, ela assim, mas isso é muito difícil. Bem, se é para isso, então a gente já começa a colocar. A gente tem que colocar sempre de que é possível. Errei, mas é possível para a gente colocar. E é um esforço mesmo, né? E nos movimentos ainda, né? Tristeza, alegria, mágoa, gratidão, medo para o amor. Olha quanto que às vezes as pessoas estão com medo dentro desse tipo de coisa. O Henry Nouwen, ele fala, usa um exemplo de que é como se fosse um acrobata. O acrobata, aquele que se lança para pegar o braço do outro, ele não faz força nenhuma. Quem faz a força é quem o captura. Ele só lança-se. Então ele fala assim que esse é o relacionamento que a gente deveria ter com Deus. A gente se lançar no vazio porque tem certeza de que alguém vai acolhê-lo. Isso aí é uma experiência mística, isso é interno. Isso é o movimento do São Teófilo. Tem que sair da cabeça e ir para o coração. Eu tenho que acreditar, né, de que o amor de Deus vai nos... Então, no fim, tudo vai dar certo.
E essa é uma certeza íntima. Quem não tem, tem que desenvolver. E aí é por isso que nós frequentamos, para cada dia a gente ser sustentado nessa nossa fé. Os movimentos maduros, quando a gente sai da exclusão para a inclusão, onde que eu saio daquilo que de alguma forma eu estava diferente do mundo e passo a ser parte desse mundo onde que tudo isso acontece, e saio da negação para a aceitação da morte, onde que é o fim de um ciclo, onde que tudo vai acontecer. Acho que essa é a proposta da formação exterior que o Henry Nouwen nos coloca. Então ele fala que requer uma jornada interior que nos leva a encontrar o Cristo que habita em nós. E exterior nos permite encontrá-lo nas pessoas e no mundo. Então dentro da gente a gente faz um movimento interno. E para as pessoas, eu passo a ter um pouco mais de aceitação, de compreensão de tudo isso que a realidade nos coloca diante da vida. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês, principalmente para que a gente lembrasse aí de que qual o fruto que nós estamos dando, né? E na descoberta de que os nossos frutos não são bons, a gente tem que entender então de que a gente ainda não é uma árvore boa. A gente precisa reformar essa nossa conduta, entender, primeiro a gente tem que descobrir que isso é uma coisa, e aí fazer um esforço, talvez interno primeiro, talvez silencioso primeiro, e depois a gente amadurecendo para fazer até a modificação externa. Um abraço para vocês, muito obrigado.